Deixa eu ver se a gravação está acontecendo, tá? Então vamos lá. Nossa disciplina chama-se. Cadê? O nome está em cima. Introdução à análise real. O nosso livro-texto. Nós optamos pelo livro. Ué, cadê o livro? É no próximo, na próxima tela. Nosso livro-texto, nós optamos por esse livro aqui. O livro do Elon Lages, né, que está escrito lá Análise Real, volume 1. A edição não sei se é a que eu tenho, se é essa, mas nós optamos por esse livro aqui. A ementa da disciplina, uma disciplina que é calculada para 72 horas. Acho que essa história de 72 horas tem nada a ver, não. Eu acho que no projeto nosso agora é 80 horas, né? Não sei como é que eles chamam. Às vezes quando chamam 72, depois chamam 80, bem, são 4 horas por semana. É um curso que, no meu ponto de vista, é um curso difícil. Eu digo que é a disciplina mais difícil da licenciatura em matemática. E é prazeroso para mim, porque eu revejo um monte de coisas e os conceitos são fundamentais para o estudo de matemática em geral. É uma disciplina daquelas terminal, né? Que ela não vai ser pré-requisito para nenhuma outra, tá? É o contrário, as outras são pré-requisitos para ela. E uma vez ela feita, você tem duas opções. Você pode fazê-la bem feita e aprender bastante análise e pensar nela como ponto de partida para a entrada no mestrado em matemática, porque boa parte das seleções que são feitas em mestrados em matemática Brasil afora cobram conhecimento de análise, e às vezes inclusive é feita uma provazinha de análise na reta, ou então um curso de verão em análise. Portanto, quem tiver pretensões de fazer mestrado em matemática, olhem para essa disciplina, não importa qual seja a sua afinidade. Se a sua afinidade é com álgebra, com geometria ou com análise, aprenda análise na reta, porque é uma disciplina básica, né? Ou seja, básica no sentido dela ser fundamental, ela precisa ser aprendida por todo mundo que queira aprender matemática mais profundamente. E aí, para entrar no mestrado, você deve aprendê-la. Tá? Faça o máximo que você puder. Mas enquanto formação para a licenciatura, ela estabelece alguns conceitos importantes, ele dá uma visão além do alcance, né, feito Thundercats. Você vai ter uma visão além do alcance, uma visão além do ensino médio. Você que vai dar aula no ensino médio e estudou análise, você vai entender sobre números mais do que um aluno do ensino médio vai vir a entender na vida dele. Não só mais do que um aluno do ensino médio, como mais do que um engenheiro, mais do que um químico, mais do que qualquer pessoa que trabalhou com números reais, né? Essa disciplina diferencia o matemático dos outros, né? Como diz nosso querido colega o Arnaldo, essa disciplina separa os meninos dos homens, né? Onde como ele diz, onde o filho chora e a mãe não vê, né? Arnaldo tem uns ditados ligados a isso. Mas a minha abordagem vai ser uma abordagem tendo isso em consideração, né? E aí depende da pretensão de cada um. Então tem alguns alunos aqui que eu espero que tenham um grande rendimento, um bom rendimento nessa disciplina, e se não tiver agora, mas que tenha depois, porque ela é porta de entrada para o mestrado, e quem tiver pretensões de fazer um mestrado em matemática deve se esforçar nela. Quanto aos que quiserem fazer só a licenciatura e continuar professores do ensino básico, aprendam o máximo que puder e eu tentarei subjetivar a avaliação, né? Fazer uma avaliação mais abrangente, considerando outras informações, além do simples rendimento das avaliações. Mas isso a gente vai construindo com o tempo, como a maioria já estudou comigo aqui, sabe mais ou menos como é. Então, tá aí. Introdução à análise real, teoricamente acho que 80 horas, aqui eu peguei isso daqui talvez no texto meio antigo. Curso de matemática, licenciatura, disciplina, e aqui estão as emendas, né? Fala de conjuntos infinitos, enumeráveis, etc, 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 mas na página seguinte eu estou com isso mais detalhado.
Tudo isso daqui tem que ser estudado, são esses os conceitos a serem estudados, é um curso da modalidade presencial. Aí aqui está a programação em si do curso, conforme é descrito lá no nosso plano de curso. Aprofundar a compreensão dos conjuntos numéricos, especialmente dos números reais, compreender as aplicações das sequências convergentes à matemática elementar, compreender as aplicações das séries convergentes à matemática elementar e compreender a presença da análise no ensino da matemática elementar, aprender noções de topologia da reta. É esse o objetivo. Os objetivos principais, né? E aí, como é que se faz isso? Estudando conjuntos finitos e infinitos, né, no chamado capítulo 1, e essas outras coisas todas aqui, números naturais, corpos de números reais, limite de uma sequência, etc, etc, etc. Capítulo 2, mais especificamente números reais, e assim por diante. A gente pode chegar até o capítulo 6 com funções contínuas. Você vê que foi mais detalhado os primeiros, porque a intenção é de fato levar em consideração mais os primeiros. Mas a ideia seria chegar pelo menos até o capítulo 6. Se não me engano, o livro tem, deixa eu ver, 12 capítulos, né? O livro tem 12 capítulos. Então, o ideal é que a gente pelo menos chegue até o capítulo 6 ou o capítulo 7, funções contínuas. Se a gente puder seguir em frente, e mesmo que o curso termine nesses capítulos 6 e 7, eu aconselho a quem pretende fazer um verão, ou quem pretende fazer um teste para entrar no mestrado diretamente em matemática pura, que não se limite ao capítulo 7, né? Continue estudando o restante do livro. A nossa ementa não pede mais do que o 7, mas que a gente continue estudando. A gente pode formar grupos de estudo e tal, outros professores também têm interesse em colaborar com essas coisas, tá? Mas é porque a parte de diferenciabilidade e tal, se eu puder, eu farei. Mas se não der, se a gente sentir que o pessoal não está acompanhando, a gente diminui o ritmo por aqui. Então o ritmo e a profundidade vai depender de como vocês forem assimilando as coisas. Da minha parte, me preocupo bastante com quem quer fazer mestrado e doutorado em matemática por uma questão de que a gente se assemelha a algumas pessoas, né? A gente defende os iguais. Então, como eu fui na direção da matemática, é natural que eu me preocupe com essas pessoas. Avaliações, como sempre, vamos tentar ir fazendo. Eu vou no SIGA deixar esse programa, talvez melhor do que o que está aí. Esse daí eu capturei de uma tela que, se não me engano, era de 2020. Eu vou tentar melhorar ainda mais essa divisão. E o capítulo 1, ele é básico demais, é só o início mesmo, ele só tem até a página 10. Então o capítulo 1 não é o suficiente para a gente pensar numa avaliação. Mas se a gente fizer o capítulo 1 e o 2 juntos, aí já dá para a gente pensar numa avaliação, tá? Que vai até a página 21. Então, pelo menos os 2 primeiros capítulos devem ser a primeira avaliação. E acho que é mais ou menos de 2 em 2 daí em diante. Não sei se 3 e 4. É mais ou menos esse o ritmo. O ritmo de aproximadamente 2 capítulos para cada avaliação, né? O que me daria até o capítulo 6, 3 avaliações. Então, se a gente for pelo menos ao 8, daria as 4 avaliações, tá? Mais ou menos a cada 2 capítulos a gente faz as avaliações. Não é uma disciplina que, a princípio, dê para fazer uma cantiga de roda, dançar um pouco, fazer uns trabalhinhos, um balezinho e botar uma nota por isso. Eu acho que a única maneira de estudar esse negócio é olhando mesmo, fazendo a leitura aí desse livro. Esse livro é famoso porque é do nosso querido Elon Harris, e tem vídeo na internet ele dando essa disciplina, e ele dizia sempre que o professor da disciplina era o livro, né? Vídeos dele dizendo isso são famosos aí, no IMPA em especial. Então, se quiserem acompanhar as aulas do Elon, muito interessante, né? Podem ir acompanhando por lá também.
Então ele tem razão, né? O professor da disciplina é o livro, você tem que continuar sempre estudando ele. E a minha estratégia para essa disciplina vai ser, como sempre, né? É fazer uma boa leitura desse livro e tentar entendê-lo bem. Certo? Se a gente entender bem esse livro, a gente está pronto para se dizer graduado em matemática no que se refere à disciplina análise na reta, né? Ou introdução à análise na reta. Introdução à análise real. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso começar. Vocês são lindos, né? Não, nem perguntas têm assim. Todos já sabem muito, base fortíssima. Então me dá um conforto de começar bem à vontade. Vamos lá. Qualquer coisa, interrompam, por favor. Então, introdução à análise real. Vamos lá. A nossa ideia é estudar o conjunto dos números reais. Ok. Antes de falar dessa linguagem bem formal, vamos relembrar algumas coisas. Né? Como foi estruturado os números na vida de vocês? Vamos lembrar disso. Na vida de vocês, quando vocês eram pequenininhos, alguém começou a explicar a vocês e surgiu naturalmente, por isso recebe esse nome, o conjunto dos números naturais, né? Quando você era pequenininho, quantos aninhos você tem? Você levanta o dedinho, e depois dois, e aí o conjunto dos números naturais são apresentados a você assim, naturalmente, né? E quando você vai estudar na escola, eles explicam que esses números eles são infinitos. No sexto ano, que antigamente era chamado quinta série, acho que agora não preciso mais dizer isso, acho que todo mundo aqui já fez sexto ano e não mais quinta série, só o pessoal da minha idade é que fez a história da quinta série. Então, no sexto ano, chega um professor, não, no sexto ano é a antiga quinta série, então no sétimo ano chega um professor e diz para você que, além das contagens positivas, você também tem as contagens negativas. E de forma relativa, ou seja, para cada número natural que eu tenho um negativo. E aí ele começa a construir o lado negativo da nossa vida, né? Que coisa maldosa. Tudo na vida era positivo. E agora passa a ter o negativo. Tem também o número zero, que surge um pouco mais na frente na história da humanidade, né? Na verdade, os números naturais começam de maneira mais natural. O zero foi uma necessidade. A partir da contagem, da necessidade de fazer a contagem da numeração posicional e da necessidade de você fazer a subtração, né? Na hora que você vai fazer 5 menos 5, tinha que ter um símbolo aí para dizer o nada, né? Que representaria o nada. E também com a linguagem binária dos computadores, o zero se tornou fundamental. A linguagem binária, a linguagem numérica em geral, o zero é fundamental por causa do posicional. Bem, tem inclusive um videozinho na internet que eu aconselho a todo mundo ver, que é a história do número 1. É muito interessante. Vai falar bem sobre o número 1 e sobre a história do número 0, o surgimento do zero, e vai falar também um pouco sobre a linguagem binária. Ok. Aí vocês conhecem os números naturais e alguém explica para vocês que existe também o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros. Inclusive, a pessoa que lhe explicou isso deve ter explicado também que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Ok. Ora, mas precisava-se de números também para simbolizar os pedaços. E aí, como vocês sabem, isso nos leva ao surgimento do conjunto dos números racionais. Ah, vocês sabem o porquê que agora eu estou fazendo um retângulo e não um círculo? É porque a gente costuma dizer que quando chegamos ao conjunto universo, ao invés de usar um diagrama de Venn arredondado, a gente coloca ele, né, retangular ou um quadrado, etc. Isso daí indica que você terminou, né, chegou no universo. E aí por que isso?
Porque daí em diante não vem mais um conjunto que contenha isso. Daqui em diante vem um conjunto que está aqui do lado. Ele complementa isso, mas ele não contém, né? Historicamente, esse conjunto não é um conjunto muito agradável, o povo não gosta muito dele, e por não gostar muito dele, é difícil até dizer qual é um símbolo oficial e tal. Não tem. Então ele se chama irracionais. Tá? Aqui estão os irracionais. Se quiser colocar um símbolo justo para ele, reais menos racionais. Então aqui desse lado ficam os racionais. E se você quiser considerar a união dessas duas coisas, então você chama de conjunto dos números reais. E aí nos estudos de vocês, alguém disse a vocês que o conjunto dos números reais é muito bem representado por uma reta. Como assim? Ora, eu escolho um número para ser o zero, escolho uma distânciazinha e chamo de uma unidade, duplico, triplico, etc., essa distânciazinha, e eu estarei representando o conjunto dos números naturais e mais o zero. Analista não costuma considerar o zero como natural. Tá? Analista considera os naturais geralmente do 1 para frente. Então, por isso eu disse os naturais mais o zero ali. Então, ok. E como os inteiros são de posição relativa, então essa mesma unidade é rebatida para o lado esquerdo. E aí você marca os inteiros que não são naturais nem são o zero. Você marca eles para cá. Ok. Então veja, inteiros eu coloquei. Aí, frações, né? Frações dá para colocar? Nem dá, né? Vamos pegar aqui um pedaço. Ampliar, né? Vamos pegar o pedaço aqui do 0 até o 1 e ampliar. Ora, se eu dividir esse intervalo exatamente ao meio, consigo fazer isso com compasso e tal. Aí eu determino exatamente o ponto que está no meio. Ora, esse ponto que está no meio é a fração meio. Se eu divido aqui no meio novamente, eu tenho 1/4. Se eu divido esse meio aqui, eu tenho 3/4. E assim por diante. Dá para, na reta, sair colocando as frações. Eu ampliei esse pedaço aqui entre o 0 e o 1. Então aqui vai estar o meio, aqui vai estar 1/4, aqui vai estar 3/4, etc. Né? Mas você pode pegar múltiplos. Né? Por exemplo, 5/2 é 2,5. Então, você vai ter frações. Tem como colocar frações na reta, que a gente chama de reta real. Mas para ser reta real, você precisa colocar os naturais, os inteiros e agora também os racionais. Falta os irracionais. Aí existem técnicas, né, para você também desenhar e colocar os irracionais. Então, por exemplo, se você fizer um quadrado aqui em cima do 0, até o 1, né? Se isso daqui é um quadrado de lado 1, e você pega essa diagonal aqui, por exemplo, e com o compasso você traz ela para cá, né? Então essa medida, você transfere essa medida daqui para cá, ela vai marcar aqui a raiz de 2, porque a gente sabe que a medida dessa diagonal aqui é a raiz de 2. E aí, se eu fizer retângulos de dimensões diferentes, você vai pegando as diagonais e rebatendo, e você vai colocar vários irracionais aqui nessa reta também. Então essa reta representa bem os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Portanto, ela representa muito bem os números reais. Claro, eu falei de uma maneira bem geral e tal. Isso merece um pouco mais de matemática para poder deixar isso bem claro. Mas de maneira intuitiva, é isso que acontece. E é esse conjunto aí, que é representado por essa reta, que a gente aprendeu lá a ver assim, lá no fundamental e no médio, acho que mais especificamente no médio, estudou bem isso na parte de intervalos, né, primeiro ano do ensino médio. Aí a gente habituou-se e sabe que a reta representa o conjunto dos números reais. E é esse conjunto que a gente quer conhecer de perto.
Quando a gente olha para o conjunto dos números reais, existem várias formas de estabelecer suas propriedades. Existem uns tais cortes de Dedekind, que estabelece suas propriedades, definem os reais. Existem a possibilidade de você separar, como eu separei agora, em racionais e irracionais. Dá para você separar em números algébricos e números transcendentes. Existem várias maneiras de caracterizar propriedades dos números reais. Então, essa disciplina especificamente, ela tem a intenção de caracterizar propriedades dos números reais. Então, a gente vai falar, por exemplo, a respeito de enumerabilidade e não enumerabilidade, né? A gente vai falar de propriedade arquimediana, vai falar de algumas propriedades que os reais têm, né? Vai falar o que é um ponto de acumulação, né? Vai falar de uma porção de coisas, né? O que é um conjunto aberto, o que é um conjunto fechado, que é, no caso, o estudo da topologia da reta, bem, etc, etc. Muita coisa vai ser vista. Então, hoje, no capítulo 1, a gente tem a intenção de estabelecer claramente o que é um conjunto finito e o que é um conjunto infinito. É por aí que a gente começa esse capítulo 1. Essa é a minha introduçãozinha. E agora vamos olhar para o texto dele em si. E aí ele começa dizendo isso. Ele diz, olha, neste capítulo será estabelecida com precisão a diferença entre conjunto finito e conjunto infinito. E aí, passando por uma disciplina como essa, eu espero que vocês não sejam aqueles professores que em sala de aula ficam falando coisas do tipo, o conjunto das estrelas é infinito. Não, pelo amor de Deus, não é porque a gente não consegue contar ou não sabe contar que você pode afirmar que uma coisa é infinita. O conjunto dos grãos de areia do mar é finito, né? A Terra ela está limitada dentro do universo e as areias que estão lá na praia, os grãos de areia é finito. Então, não deem esse tipo de exemplo quando estiverem dando aula. Vocês vão saber precisamente o que é um conjunto finito e, consequentemente, o que é um conjunto infinito. E aprendam a dar respostas matemáticas, porque vocês estarão com uma formação matemática. Então, deem respostas matemáticas. Então, vamos saber o que são conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Aí, para isso, ele começa a falar do conjunto dos números naturais. Só que ele não define o conjunto dos números naturais pela nossa intuição, como a gente fazia quando criancinha, né? 1, 2, 3, etc. Não. Ele estabelece um conjunto de axiomas e define, ou, como a gente diz, constrói o conjunto dos números naturais a partir, de uma forma abstrata, a partir de axiomas estabelecidos. Então, é isso que ele faz aqui. Ele diz assim, o conjunto dos números naturais é caracterizado pelos seguintes fatos. O primeiro fato, existe uma função injetiva que pega números naturais e leva em números naturais. A imagem Sn de cada número natural n chama-se o sucessor. Então é isso, começo pelo fato de que o conjunto dos números naturais, nele eu consigo definir uma função injetiva que vai dele nele mesmo, e as imagens dessa função eu chamo de sucessor. Aí, segunda informação, segunda característica que o conjunto dos números naturais tem que ter. Existe um único número natural, que ele simbolizou assim, que ele não é o sucessor de ninguém. Certo? Existe um número natural que não é o sucessor de ninguém. Para todo número natural que eu pegar, não tem nenhum que seja sucessor, que ele seja sucessor dele. E aí o terceiro, se você pegar um subconjunto desse conjunto chamado naturais, tal que esse tal elemento especial, que não é sucessor de ninguém, estiver nesse subconjunto, e a imagem desse subconjunto estiver ainda contida nele mesmo, ou seja, se um número n estiver dentro desse conjunto x, implica que o seu sucessor continua dentro desse conjunto x, então obrigatoriamente esse conjunto x será o conjunto dos naturais todo, não será apenas uma parte dele. Ok?
Então, estabelecidas essas três condições, sobre um conjunto abstrato qualquer, que a gente sempre trata como se não conhecesse, né? Se essas três condições são estabelecidas, então esse conjunto ele é o conjunto dos números naturais. Mesmo que você queira representar com qualquer outra coisa, mas ele é, em síntese, o conjunto dos números naturais. Certo? Essa é a mesma construção que é feita lá em teoria dos números, tá? Por meio desses axiomas aí. Então, essa construção aí é a construção do conjunto dos números naturais. Aqui no curso de análise, a gente vê isso de maneira bem rápida, só para poder estabelecer direitinho o que a gente precisa daí em diante. Entender que a construção dos reais está montada, né, em cima da construção dos naturais. Então, beleza. Essas são as condições que estabelecem abstratamente o conjunto dos números naturais. Então, uma outra maneira de dizer essas coisas, né? Uma outra maneira, essas afirmações podem ser reformuladas assim. Então, o que está sendo dito aqui é a mesma coisa que foi dito antes. Então, por exemplo, aqui está dito, item 1. Todo número natural tem um sucessor, que ainda é um número natural. Números diferentes têm sucessores diferentes. Então, é isso que ele está dizendo aqui na primeira. Existiu uma função injetora de n em n. A imagem Sn de cada número n chama-se sucessor de n. E dizer que todo número natural tem um sucessor é a mesma coisa. É a mesma coisa. E que ainda continua sendo natural. Tá certo? Então, aquele item 1 ou esse 1' é a mesma coisa. Aí tem 2 linhas. Existe um único número natural, que é esse simbolizado assim, que não é sucessor de nenhum outro. Eu gosto de dizer que é esse simbolizado assim, para não chamar logo de 1, né? Porque senão você tem a impressão que a ideia é concreta e eu quero que a ideia seja abstrata. Então é um cara que a gente chama de 1, mas o que importa é que a simbologia poderia ter sido qualquer outra coisa. A gente pode simbolizar os naturais de uma outra maneira qualquer. Eles existem, independente da nossa simbologia. A nossa simbologia é só uma necessidade humana de simbolizá-la, mas eles existem, independente de forma abstrata. Não importa a simbologia que você usar. Ok, então existe um cara lá que não é sucessor de nenhum outro. 3 linhas. Se um conjunto de números naturais contém o número 1 e contém também o sucessor de cada um dos seus elementos, então esse conjunto contém todos os números naturais. Consequentemente, ele é o conjunto dos números naturais. Tá certo? Então, se você tem um conjunto que contém o número 1 e para qualquer elemento que eu pegar, ele contém o sucessor dele, então esse conjunto, na verdade, ele é o próprio conjunto dos números naturais, né? Em se tratando de um subconjunto dos naturais que tiver essa propriedade. Ok. Então, as propriedades colocadas aí acima chamam-se axiomas de Peano. Certo? Esses aí são os famosos axiomas de Peano. Esse terceiro axioma aí é conhecido como princípio da indução. Aí uns falam princípio da indução matemática, outros princípio da indução finita, sei lá. Bem, intuitivamente, ele significa que todo número natural n pode ser obtido a partir de 1. Se eu digo a você que se eu tenho um subconjunto que tem 1 e que dado um elemento ele tem um sucessor dele, então eu estou dizendo que se eu pegar o sucessor do 1, o sucessor do sucessor do 1, o sucessor do sucessor do sucessor do 1 e assim por diante, eu vou chegar no número natural que eu quiser, né? Então, intuitivamente, é isso que o nosso axioma 3 está dizendo, né? N pode ser obtido a partir de 1, tomando-se seu sucessor, S de 1, e depois o sucessor deste, o sucessor do sucessor de 1, e assim por diante, com um número finito de etapas. Evidentemente, número finito é uma expressão que, neste momento, não tem ainda significado. Se a intenção é dizer para vocês exatamente o que é um conjunto finito, falar no número finito de etapas ainda não tem um significado muito claro, mas ele tem a intenção de deixar isso claro. Número finito de etapas.
Então, por enquanto, não tem significado. A formulação do axioma 3 é uma maneira extremamente hábil de evitar a petição de princípio até que a noção de conjunto finito seja esclarecida. Então, a formulação do axioma 3 é uma maneira da gente estabelecer intuitivamente o que vai ser um conjunto finito e, consequentemente, infinito, por enquanto a gente não dá uma definição exata disso. Ok. Então, vamos lá. É claro que a gente sempre que tem um conjunto, a gente se preocupa de dizer, olha, dentro desse conjunto existem operações, né? Porque as operações irão fazer parte dos nossos estudos desse conjunto. E essa formulação aí, ela nos permite, então, definir as operações básicas, que são a adição, né, dos naturais, e a multiplicação. É porque a gente sabe que tem a história de que a diferença, ela nada mais é do que a adição de um elemento com o oposto do outro. Por isso, basta falar em adição. E que a divisão nada mais é do que o produto de um elemento pelo inverso do outro. Então, basta falar em multiplicação, né? Já que vai ser um produto, uma adição aqui. Então, a princípio, a gente se preocupa em definir o que é adição e o que é multiplicação. E aí ele define assim, ele diz que somar um com um elemento, somar um elemento com o número 1 é simplesmente o sucessor. Então, o que é o sucessor? É a soma daquele elemento lá que não é sucessor de ninguém com o elemento que você quer encontrar o sucessor. O sucessor de uma soma, ele é o primeiro elemento da primeira, o primeiro elemento da parcela, a primeira parcela, né, dessa soma, mais o sucessor da segunda. Ou, em outras palavras, você tem um elemento mais o sucessor do outro, isso vai dar o sucessor da soma. Certo? Bem, e no produto, uma propriedade estabelecida é que o produto por esse elemento aqui, que não é sucessor de ninguém, vai dar como resposta o próprio elemento. É uma necessidade para a definição, né? Com essas duas partes eu defino a multiplicação, com essas duas partes eu defino a adição. E essa daqui, na verdade, essa daqui é a união das duas coisas, né? Eu diria que a multiplicação, junto com a adição, eu diria que a multiplicação a gente define assim. Você tem essas duas condições, mais a condição final, e você tem o que é a multiplicação. Tá? E essa propriedade aqui, que é a propriedade distributiva, né? Ela é útil para unir as duas operações. Então, essas coisas aqui, elas definem, né? Servem de definição da adição e da multiplicação. Com o uso e com exercícios, vocês vão ver que, de fato, a partir dessas propriedades colocadas ali, você consegue todas as propriedades que definem a adição e a multiplicação dos números naturais. Ok. Mais um passo. Outras propriedades que são estabelecidas a partir disso são essas, tá? Então, essas propriedades elas são estabelecidas a partir dessa definição. Tendo isso daqui, você consegue provar estas propriedades para a adição e para a multiplicação dos números naturais. Então, as propriedades são as que a gente está acostumado, né? Existe associatividade na adição, existe associatividade na multiplicação. Existe a distributividade, que une a adição com a multiplicação. Existe a comutatividade em ambos, tanto na adição como na multiplicação. E existe a lei do corte, né? Você pode eliminar aqui o termo que está presente dos dois lados da igualdade, né? Surgindo aqui a igualdade. A mesma coisa acontece aqui, né? Você consegue eliminar o termo que está dos dois lados da igualdade. Veja que ninguém se preocupou aqui que o termo seja não nulo, né? Ninguém se preocupou porque no nosso conjunto de números naturais não tem a possibilidade de ser nulo. Ok. Então, dados os números naturais Mn,
Aí ele aqui fala da propriedade de comparação, né? Propriedade em que a gente diz que um é menor do que o outro. E a nossa definição é a seguinte: dizer que m é menor do que o n significa dizer que o n ele é, na verdade, o m mais alguma coisa. Ou seja, o m mais um certo p que pertence aos naturais. Então você está lá fazendo um exercício e a sua hipótese significa dizer que o m é menor do que o n. Se a sua hipótese diz que o m é menor do que o n, ela está te dizendo que existe um p tal que o n ele é igual ao m mais esse p, tá? Esse p natural. Existe um p natural com essa propriedade. E quando você diz menor ou igual, significa dizer que além de ter isso tudo que a gente falou, ainda pode acontecer a igualdade. E, por fim, ele ainda fala da propriedade de transitividade. Ele diz que se você tem o m menor do que o n e o n menor do que o p, então você vai ter o m menor do que o p, que é a transitividade. Ele diz aqui, prova-se. Quando ele diz prova-se, significa dizer que você vai usar esta definição dada antes para chegar a essa conclusão. Ou em outras palavras, ele está te dizendo que você vai dizer assim, né? As tuas hipóteses são, você tem m menor do que n e n menor do que o p. Então você tem, se m é menor do que n, então, né, o que diz a definição? Diz que existe um cara natural, existe x pertencendo aos naturais, tal que o n ele é igual ao m mais x. Ele é igual ao m mais x. Aí você tem também que o n é menor do que o p. Como n é menor do que o p, existe y pertencendo aos naturais, tal que o n, ou melhor, o p, ele é igual ao n mais x, ou y. Então, o que ele quer provar? Ele tem essas duas informações. Isso daqui é dado pelas minhas hipóteses, né? As duas hipóteses, m menor do que o n e n menor do que o p. E eu usei o que aqui? A definição, que diz que m é menor do que o n quando existe isso. Então, as hipóteses estão aqui traduzidas a partir da definição. Aí, qual é a minha tese? A tese é mostrar que o m é menor do que o p. Mas aí o que você pode concluir? Como o n eu quero mostrar que o m é menor do que o p, ou seja, o que eu quero mostrar é que o p ele vai ser o m mais alguma coisa, né? Aí você conclui aqui o seguinte, né? Portanto, pelo que você escreveu até agora, portanto, o que é o p? O p ele é igual ao n, mas o n é m mais x. M mais x, isso é o n. Mais o y. Mais o y. Aí eu associo assim, onde x mais y, né, como o x pertence a n e o y também pertence a n, x mais y é um cara pertencendo a n. Isso, claro, se a gente tiver já estabelecido o fechamento da operação, considerando que já fez. Então, o que foi que eu concluí? Eu concluí que o p ele é o m mais um outro número natural. E aí, o que nós concluímos? Nós concluímos que, pela definição, né, que foi dada, se o p é o m mais um número natural, isso significa dizer que o m ele é menor do que o p. Porque o p é um número mais um natural, é o m mais um natural. Então, consequentemente, o m é menor do que o p. Então, isso daqui é um primeiro escopo de uma demonstraçãozinha que são coisas que vão acontecer nos exercícios de vocês, tá? Então, nos exercícios, vocês vão resolver coisas pensando com esse tipo de linguagem aqui. Então, é uma demonstraçãozinha.
Bem, aí ele fala aqui a respeito de que você só tem uma dessas propriedades, né? É princípio de quê? Princípio da tricotomia. O M, ele é dados dois naturais, ou o M é igual ao N, ou o M é menor do que o N, ou o N é menor do que o M. Isso é chamado de princípio da tricotomia. Ele não deu o nome aqui, mas eu vou acrescentar. Acho que não. Não deu o nome, né? É princípio da tricotomia, tá? Tricotomia. Tricotomia. O M dado dois naturais, ou o M é igual ao N, ou o M é menor do que o N, ou o N é menor do que o M. Ou seja, eles são plenamente comparáveis, né? São ordenados. Então, uma das mais importantes propriedades da relação de ordem M menor do que o N entre dois números naturais é chamada de princípio da boa ordenação. O princípio da boa ordenação ele diz o seguinte, que se você pegar um subconjunto não vazio do conjunto dos números naturais, esse subconjunto sempre possui um menor elemento. Né? Ou seja, em linguagem bem técnica, existe sempre o elemento n0 pertencendo a A, tal que o n0 ele é menor ou igual do que o n para todo elemento que tiver em A. Isso é chamado de princípio da boa ordenação. Tá? A gente pode, às vezes, chama de PBO, certo? Princípio da boa ordenação. Dependendo do autor, às vezes para PBO. Às vezes, para ficar simples de falar, ele escreve PBO. Tudo tranquilo até agora? Bonzinho, né? Difícil deve ser fazer exercício, mas o resto é tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Seguindo em frente, todo conjunto, todo subconjunto não vazio A, sim. Aí aqui vem uma demonstraçãozinha. Por que isso é verdade? A afirmação é tranquila, né? Intuitiva. Todo subconjunto não vazio do conjunto dos números naturais, ele tem um menor elemento. Mas a demonstração já é meio chatinha de ver, tá? Mas prestem atenção aí. É uma leitura que dá para acompanhar. Tá aqui a demonstraçãozinha. Ele não escreveu a palavra demonstração, mas aqui ele está demonstrando. Ele diz assim: a fim de provar esta afirmação, para cada número natural n, né, chamaremos de IN o conjunto dos números naturais menores ou iguais do que n. Então ele está dizendo que vai estabelecer a seguinte linguagem. O IN vai simbolizar o conjunto 1, 2, 3, etc. até o número n. Certo? Até o número n. Ou seja, em outras palavras, o I1 ele só tem o número 1. Ao I5 ele tem os números 1, 2, 3, 4 e 5. É isso que ele está te dizendo, tá? Então ele diz aqui quem é o IN. IN é o conjunto dos números naturais menor ou igual do que n. Aí ele diz assim, o que eu quero mostrar? Não esqueça, eu quero mostrar que todo subconjunto de n não vazio, ele possui um menor elemento. Aí ele diz aqui assim, se o 1 pertenceu a A, então 1 será o menor elemento de A. Claro, né? O A é um subconjunto do n. O 1 é o menor elemento do n. O 1 é o menor elemento do n. Então, se o 1 estiver no A, então o 1 é o menor elemento do A, né? Porque dentro do n não tem ninguém menor do que o 1. Então, se o 1 estiver lá no A, ele é o menor elemento do A, já que ele é o menor elemento do n. Bem, então tá certo. Beleza. Então, se o 1 estiver no A, então 1 será o menor elemento de A. Se, porém, o 1 não estiver no A, então tá. O 1 não está no A. Significa dizer que o A começa no 2, no 3, no 5, sei lá. Suponha que tenha 2. Mas é qualquer subconjunto. Então pode ser 2, vamos botar os pares, por exemplo. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Os pares. Então, um subconjunto não vazio
começou no 2. Tá, então esse cara não tem 1. Então ele está dizendo aqui o seguinte. Se 1 não pertenceu a, então consideraremos o conjunto X dos números naturais, tais que o IN está contido na diferença entre os naturais e o A. Aqui ele devia ter colocado um tracinho aqui assim. Naturais, tá? A diferença entre os naturais e o A. Ou seja, dá para você ter um IN que está contido na diferença entre os naturais e o A. Ó, vamos pensar aqui no nosso caso. Os naturais menos o A, aqui nesse nosso exemplo, eles seriam os ímpares, né? 1, 3, 5, 7, etc. Então a pergunta é, existe um conjunto X, né? Ele disse que existe um conjunto X. Existe um conjunto X. Consideraremos o conjunto X dos números naturais N, tais que o IN esteja contido aqui. Então, qual é o IN que está contido nessa diferença? O único IN que está contido aí é o I1. Né? Porque o I1 só tem o 1. Se você pegar o 2, né, o I2 ele já teria que ter o 1 e o 2. Então ele não cabe aqui. Né? Então o único que cabe aqui é o I1. O I1 cabe aqui. Então o X é formado pelos... cadê ele de novo aqui? Se o 1 não pertence ao A, então consideramos o conjunto X dos números naturais N, tais que o IN esteja contido no N menos o A. Nesse caso, o X, o pobre do X, só teria 1. Só teria 1. Mas se for um conjunto, se A fosse um conjunto que só começasse, né, lá na frente, sei lá, o A é um conjunto que só começa no 7, por exemplo. 7, aí o que quiser aqui. 15, 25, 26, 27, não importa. Então o A começa no 7. Beleza, se ele começa no 7, então já dá para pegar o I7, né? Dá para pegar o I7, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, etc. até o 7. O I7 é um cara que está contido em N menos A, né? Porque quando eu tirar esses elementos do N, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 não, 6, né? Teria que parar um antes. Então esse daqui começa no... só vai até o 6. Então o I6 está contido no N menos A, né? Porque o 7 não está no N menos A. Então o I6 está contido no N menos A. Nesse nosso caso, eu teria que o I6 cabe aqui. Estaria contido no N-A. E o N-A seria justamente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E outros elementos que não apareceram aqui, né? Sei lá, entre o 7 e o 15, você teria todo mundo aí. O 8, o 9 até o 14. Mas o que importa é que aqui eu consigo encontrar pelo menos o I6 dentro do N-A. Certo? Então, o X é isso. É o conjunto dos números naturais, tais que o IN esteja contido aqui no N-A. Aí ele diz aqui, como o I1 só tem o 1, né, e eu estou pensando que o 1 não está no A, o I1 só tem o 1. E eu estou na hipótese de que diz que o 1 não está no A. Então, não importa qual seja o X, eu pelo menos posso garantir que o 1 está lá. Né? Então, eu posso garantir que o 1 está lá. Porque como o 1 não está no A, o I1 vai estar lá contido dentro desse X. Pode ser que esteja o I2, o I3, o I5, o I6, sei lá, pode ter outros. Mas pelo menos o I1 eu garanto que está contido no X. Então o 1 pertence ao X. Ok. Não importa qual seja o N. Por outro lado, como o A não é vazio, concluímos que X não é o conjunto dos números naturais. Né? Então X é formado de uma maneira
que ele não pode ser todo mundo, porque eu estou pensando no X como sendo o conjunto que contém ali o IN, e esse N está contido em N-A. Então existem elementos que são os elementos de A que não estão no X, né? Estou tirando o A dali. Então o X não é o N. Então note o que aconteceu. A gente disse que o 1 está no X, né? Porque ele não está no N-A, porque o A não tem o N, né? Não tem o 1. Então como o A não tem o 1 vai estar lá no N-A. E aí, consequentemente, o 1 está no X. Então o X é um cara que tem o 1, mas ele não é o conjunto dos números naturais. Certo? Então foram essas as nossas duas conclusões. O 1 pertence ao X e o X não é o conjunto dos números naturais. Chegou a essas duas conclusões aqui. 1 pertence ao X e o 1 não é o conjunto dos números naturais. Aí o que diz o axioma 3? O que diz o axioma 3? O axioma 3 diz que se você tiver um X conjunto, né, subconjunto de N, e é o caso nosso, porque ele é formado pelos N's que o IN esteja contido no N-A. Então ele é um subconjunto de N. E ele é tal que o 1 pertence a ele. E todo o subconjunto dele, né, está contido nele mesmo, então ele vai ser o conjunto dos números naturais. Mas o que foi que a gente concluiu agora? Que ele não é o conjunto dos números naturais, ele não é o conjunto dos números naturais, mas o X pertence a ele, ou perdão, o 1 pertence a ele. Então acontece isso e não acontece isso. Ora, como não acontece isso, significa dizer que, aqui na minha hipótese, isso daqui aconteceu. O que não acontece é isso aqui. Isso aqui não acontece. Essa parte não acontece, né? Porque se isso aqui acontece e isso daqui acontece também, então obrigatoriamente esse daqui acontece também. Então, como esse não aconteceu, significa dizer que essa parte aqui do meu axioma não acontece. Repito. Porque se essas duas coisas acontecessem, isso daqui teria que acontecer, teria que ser igual. É o que me diz o axioma. Então tá, não acontece. Não acontece. Ok. Aquela parte ali não acontece, tá? Ou seja, os sucessores não estão todos contidos no X. Ok. Então é isso que ele vai concluir aqui. Ok. O que está acontecendo? O 1 está no X, mas o X não é o conjunto dos números naturais. Então, o que foi que a gente olhou lá no axioma? Não vai acontecer de todos os sucessores de X estarem contidos em X. Não vai acontecer isso. Certo? Foi isso que a gente concluiu lá. Aí ele diz assim, segue-se que deve existir um número N pertencendo a X, tal que o sucessor não está. Tal que o sucessor não está. Porque isso daqui não acontece quando a gente lê lá o axioma. Certo? Então deve existir um elemento no X e o sucessor não está nele. Então qual é a conclusão? Esse elemento N, né, como o X ele é o conjunto formado pelos N, das que os IN estejam contidos aqui, isso significa dizer que existe esse N aqui, que está contido em N menos A. Certo? Mas esse cara é o limite. Quando eu pegar o próximo, já vai ter que não estar aqui. Né? Esse é o maior que eu tenho. Eu não posso pegar o próximo. Ou seja, o IN mais 1, ele não está contido no N menos A. E o que significa isso? Significa que o N mais 1, até o IN está no N menos A. O próximo não está mais. E significa dizer que o N mais 1, ele pertence ao A, né? É por isso que ele não está no N menos A. Então é isso, ó. Esse elemento que ele chamou de N0 pertence ao A. E esse N0 é justamente o menor elemento de A. Ele é o primeiro lá que aparece. Ele é o primeiro. Até o N0, até o N não está contido no A. O próximo, o N mais 1 está. Então esse cara é o menor elemento do conjunto A.
E aí está provado que existe todo subconjunto não vazio de A possui um menor elemento. Isto é, existe esse N0 pertencendo a A, tal que o N0 é o menor elemento, ou seja, menor ou igual que N para todo N pertencendo a A. Viu? A intuição era tranquila, né? Ah, qualquer subconjunto dos conjuntos dos números naturais tem um menor elemento. Todo mundo aceita. Intuitivamente é perfeito, todo mundo. Mas viu a técnica para poder demonstrar, né? O cara usou uma contradição do axioma 3. Trabalho danado para organizar. Cria um conjunto X, né? Conjunto formado pelos N, tais que o IN está contido no N-A. E aí busca uma contradição do axioma 3. E por causa da contradição do axioma 3, o conjunto dos sucessores dos elementos do conjunto que ele criou, do X, não continua no X. Pelo menos um elemento estará fora disso. Se está fora disso, então quando eu olho para o meu IN, esse N ele não está contido. Até o IN, você vai ter um IN que não vai estar contido no N-A. Isso significa dizer que quando eu der um passo a mais, o elemento que entrar ali vai estar contido no A. E aí, consequentemente, este elemento que entra, ele é o menor deles, né? Porque todo mundo que está antes, do 1 até o N, ninguém estava nele. Aí o próximo entra, então ele é o menor. Interessante a ideia. Muito bonito de ver. Gostoso, né? Eu, pelo menos, acho muito bonito. Ok. Todo mundo está vendo que até agora não é análise, é álgebra, né? Mas vamos lá. Porque não tem continuidade, não tem nada. É matemática discreta, isso é álgebra. Aí segue em frente. Conjuntos finitos. E agora vamos dizer formalmente o que é um conjunto finito. E aí, em qualquer lugar da vida de vocês, que alguém disser assim, professor, o que é um conjunto finito? Aí você diz, é aquele que tem uma abjeção do IN nele. Tá? E o que é o infinito? É o que não for finito. Acabou. É isso que a gente vai formalizar agora. Não responda outra coisa, porque qualquer outra coisa que você tentar responder vai estar errado, tá? Se você tentar dizer de outra maneira, provavelmente vai dizer errado. Tá certo? Então, não inventa areia da praia, não inventa estrela, não fala em nada não. Diz a definição formal matemática que é a única que você tem certeza que funciona, tá certa. Já foi pensada pra caramba. Então vamos lá. O que é um conjunto finito? Então volta a lembrar o que é o tal do IN, né? O IN é o conjunto dos números naturais que são menores ou iguais do que o N, ou seja, o IN nada mais é do que 1, 2, 3, etc. N. Isso é o IN. Então, um conjunto X disse finito, isso é uma definição, tá? O livro não costuma colocar a palavra definição aqui no início, não, mas ele está te dando uma definição. Então, um conjunto X disse finito quando é vazio. Ok. Então, o conjunto vazio é finito, tá? Ah, professor, não concordo, duvido. Então, me mostre os elementos do vazio que fazem com que ele fique infinito. Por vacuidade, ele é finito. A gente só pode ter finito ou infinito. Não vai criar uma terceira categoria. Categoria vazio. Não. Vamos dizer que o vazio é finito e não vai atrapalhar em nada. Chama ele de finito e acabou. Então ele é finito se ele for vazio. Ou então existem N pertencendo a naturais e uma abjeção entre o conjunto que você quer mostrar que é finito e um IN qualquer. Então, quando é que um conjunto é finito? Quando existe uma abjeção entre um IN e ele. Se existir essa abjeção, ele é finito. Aí aparece no exercício. Prove que tal conjunto é finito. O que você vai fazer? Procurar uma abjeção. Ah, professor, encontrei uma função que é uma abjeção. Aí na hora do exercício eu coloco assim. Essa função é uma abjeção. Ué, pode ser que seja necessário provar. Prove que é uma abjeção.
Certo? Aí como é que eu provo? Mostre que é injetiva, mostre que é subjetiva. Provou? Beleza, tem uma objeção. Então, o exercício pede para você mostrar que um conjunto é finito, encontre uma objeção de um IN nele, prove que é uma objeção, você resolveu o exercício. Ok. Aí ele diz assim, se você escrever x1, né, você está com um conjunto aqui finito, x1, x2 até um xn. Então, escrevendo x1 como f1, f de 1, né, que é a minha objeção, x2 como f de 2 e xn como f de n, temos que esse conjunto aqui é finito, né, porque isso daqui estabelece uma objeção entre o IN e ele. Então, a objeção f chama-se uma contagem. Então, essa objeção recebe o nome de contagem dos elementos de x. E o número n chama-se o número de elementos. O número de elementos. Ou número cardinal do conjunto finito x. Corolário 1, que vem mais à frente, prova que o número cardinal está bem definido. Ou seja, ele não depende da contagem particular. Qualquer bijeção que eu pegar do IN num certo conjunto que eu estou verificando finito, se eu conseguir qualquer bijeção, não importa qual bijeção eu pegue, acabou, tá? Não vai falhar. Não vai ter uma bijeção de um IN e uma bijeção de um IM, o N diferente do M. É isso que o corolário vai argumentar. Aí, teorema, se A é um subconjunto próprio de IN, não pode existir uma objeção de A no IN. Ou seja, se eu tenho um subconjunto próprio, um subconjunto que não é o IN, então não tem uma objeção desse subconjunto no IN. Certo? Se eu tenho um IM contido dentro de um IN, por exemplo, com um M menor do que o N, então não tem uma objeção entre o IM e o IN. É isso que ele vai argumentar aqui, apesar que ele não falou especificamente que A seja um IM, é qualquer subconjunto próprio. Aí vamos lá, como ele demonstra esse fato. Olha, ele escreveu demonstração finalmente. Muitas partes do texto ele não escreve, nem demonstração, nem definição. Então, suponha por absurdo que o teorema seja falso, ou seja, você está supondo que é possível encontrar um subconjunto próprio de um IN com uma objeção no IN. Né? E considere N0 pertencendo aos naturais. O menor número natural para o qual existe um subconjunto próprio A contido no IN0. Certo? E uma objeção F do A no IN0. Então, você está lá com um conjunto, sei lá, depois tem o 50, depois tem o, sei lá, o 70, 71, etc. Você tá, mas, bem, ele é finito, né? Você está com um subconjunto finito aqui, porque ele está contido dentro de um IN. Seja lá qual for o subconjunto. Você vai procurar um N0, o menor possível, que contenha esse conjunto A. Qual é o menor N0? Tal que o IN0 contenha esse conjunto A, contém o A. Ora, então eu vou precisar do 1, do 2, do 3, do 4 até o 72, né? Que é para conter de maneira própria. Então eu vou pegar o I72. Esse cara contém o A. Ok, é o que ele quer aqui, né? Seja N0 o menor número natural para o qual existem um subconjunto próprio A e abjeção. Né? Ele está supondo o absurdo, né? Está supondo por absurdo que o teorema é falso. Então vai existir a possibilidade de eu pegar esse I72, por exemplo, e fazer uma objeção com o A. Aqui. É o menor deles. Bem, aí por que vai dar problema? Pense evidentemente que o N0 é maior do que 1. Né? Porque se o conjunto A que você for considerar tiver só o 1, qual vai ser o IN0 que vai conter esse conjunto?
eu vou ter que pegar pelo menos o I2, né? Ele, para conter o A e ele não ser o A, ele vai ser pelo menos o I2. Ok. Então temos que o N0 ele é maior, estritamente maior do que o 1. Aí ele diz assim, seja A um elemento do A, tal que o F do A vai no N0. Então, lembre-se que eu estou supondo que existe uma objeção do A no IN0. Existe essa objeção aqui. Aí ele está dizendo, tem um elemento então nessa objeção, né? Aqui em A, que vai dar como resposta o N0, onde o N0 é o menor elemento, né? Tal que o IN0 contém o A. Ok. A restrição de F ao subconjunto A menos A, tá. Então, naquele nosso exemplo, existiria um elemento ali que ia no 72. Mas o maior elemento que eu tinha dentro do A era o 71, né? Ele ia lá no 72. Ele está dizendo aqui que se eu fizer uma restrição, ou seja, ao invés do F, do A, ele for do A menos o A, esquece o A aqui, indo no IN0, indo no N0, né? F, a restrição é F ao subconjunto aqui que está contido no IN0 menos 1. Sim, porque o N0 é o cara que é maior, ele é próprio, né? Então eu posso tirar um aqui pelo menos e garantir, pelo menos não, tem que tirar um já que o N0 é o menor. Já que o N0 é o menor. Então se ele é o menor, quando eu tirar um aqui, então automaticamente esse número aqui não determina um IN0 com essa condição que foi dada aqui em cima. Ok. E isso será uma objeção sobre o IN0, né? Porque como era próprio e esse era o menor, então quando eu diminuir a quantidade de elementos que passou até aqui, é a quantidade de elementos que passou até aqui, né? Porque eu tirei justamente aquele que estava excedendo, já que era próprio. Então será uma objeção sobre o IN0. O que contraria a minimalidade, porque quando a gente escolheu o N0, a gente disse que ele era o menor número natural, para o qual acontecia que o A era um subconjunto próprio dele e que existia a objeção. Então, a gente acabou de ver que existe uma objeção, nessa condição existiria uma objeção, não no IN0, e sim no IN0 menos 1. Né, a partir do A menos A aqui. Ora, mas o N0 foi escolhido de tal forma que ele era o mínimo, o menor deles onde isso acontecia. Portanto, há uma contradição, e essa contradição surgiu por quê? Porque nós consideramos que o teorema era falso. O teorema era falso. E aí, como houve uma contradição, o teorema é verdadeiro. Ou seja, se A é um subconjunto próprio de N, não existe, não pode existir uma objeção de F de A em N. Não tem. Bom. Ok? Tudo bem? Todos aí ainda? Não viu ninguém? Então vamos lá. Corolário 1. Aqui ele já não escreveu mais a palavra demonstração. Se você tiver uma função de um IM no X e uma outra de um IN no X, e ela é só objeção, então o M é o N. Esse corolário é o que ele citou aqui antes. Ele disse que o corolário 1 abaixo prova que o número cardinal está bem definido, isto é, não depende da particular contagem. E eu comentei isso, né? Que seria essa a ideia. Que se você tem duas objeções, uma de um IM no X, outra do IN no X, então esse M só pode ser o N, né? Já que o X estou considerando um conjunto finito. Se existe uma objeção do IM no X é porque ele é finito. Aí eu tenho uma outra objeção do IN no X e o M é diferente do N. Não dá. Porque quando eu faço a objeção do IM no X é porque o M tem M elementos. Então quando eu fizer a objeção do IN no X é porque o X tem N elementos. Ora, mas se ele tem M elementos e ele também tem N elementos, então o M e o N são iguais. É essa a nossa intuição. Aí ele formaliza a demonstração desse fato. Ele diz assim, com efeito.
Vamos supor que o M, no caso, é menor do que o N. Então, o que acontece? O M seria um subconjunto próprio do X, né? Ou seja, perdão, o IM seria um subconjunto próprio do IN, não do X, do IN. Isso pelo resultado anterior, né? Pelo resultado anterior. O que violaria o teorema 1. Eu teria uma situação em que eu tenho uma objeção desse nesse, uma objeção desse nesse. Consequentemente, eu tenho uma objeção. Se eu tenho uma objeção do IM no X, e eu tenho também uma objeção do X no IN, vamos colocar assim, né? Porque se eu tenho uma objeção do IN no X, eu tenho uma objeção do X no IN. Basta pegar a objeção G a menos 1, né? E a F, pego a G. E aí, consequentemente, eu tenho uma objeção daqui e aqui, ó. Que seria G a menos 1, bola F. Eu tenho uma objeção do IM no IN. Mas isso violaria... Ah, tá aqui, tá escrito aqui. Eu nem olhei, que eu tinha falado dela aqui. Pronto, isso daqui violaria o teorema 1. Né? Porque o teorema 1 diz que não dá para ter uma objeção do IM no IN, com o IM sendo o subconjunto próprio do IN. Certo? Então, violaria o teorema 1. Portanto, não é possível isso acontecer. Logo, a história da cardinalidade, do número de elementos, número cardinal, está bem definido. Não é possível ter dois números cardinais. Consequentemente, não temos duas quantidades para um mesmo conjunto finito. Corolário 2. Seja X um conjunto finito. Uma aplicação f de x em x é injetiva se e somente se é sobrejetiva. Então, se você pegar um conjunto finito e você tiver uma injetividade dele nele mesmo, então obrigatoriamente você tem uma sobrejetividade, consequentemente uma bijetividade. Né? Então, se eu falo num problema qualquer para você que dois conjuntos são finitos e no meio da tua resolução do exercício você precisa definir uma função e você tenha como argumentar que ela é injetora, você já pode afirmar, olha, essa função é injetora, você prova que ela é injetora. Aí você já pode dizer, como os conjuntos são finitos, então ela é bijetora. Quer dizer, como o conjunto é finito, porque é dele e nele mesmo, então ela é bijetora. Certo? Então é isso que ele está afirmando aqui. Se você tem uma f de x em x, você está tratando de um x conjunto finito. Se ela for injetora, então obrigatoriamente ela é sobrejetora também. Aí a demonstração. Ele diz assim, com efeito, existe uma abjeção φ do IN no x. Ele aqui nem falou para algum N. Sim, uma abjeção do IN no x. Por quê? Porque x é um conjunto finito. Então, dessa hipótese, ele faz essa afirmação. Existe abjeção, né, do IN no x. Aí ele diz, a aplicação f de x em x é injetiva ou sobrejetiva, se e somente se. Vamos fazer um diagraminha para ver que isso é verdade, né? Você tem o conjunto x, você tem f de x em x. E aí, como x é finito, então existe um IN aqui e eu consigo uma função do IN no x, uma φ, e essa φ é bijetora porque x é finito. Né? Consigo essa bijeção. Então, φ a menos 1, bola f, bola φ, fh. φ a menos 1, bola f, bola φ, assim, né? Penso aqui na outra φ aqui, posso escrever a φ duas vezes, né? Não tem problema não. Então, eu posso pensar num caminho daqui para aqui. Acredito que é de x para x que ele está falando, né? Do IN no IN. Então, é para sair do IN e voltar para o IN. Certo? Então, a primeira agir é a φ a menos 1. Então, ele está pensando assim. φ a menos 1 age assim, né?
φ-1 age assim. Então, φ-1 aplica na imagem da F e a F aplica na imagem da φ. Então, quando você fizer a composta, φ-1 aplicada na F, né? Porque a F tem a sua imagem aqui, a φ-1 aplicada no que tiver aqui. E a F aplicada na φ. Então, F de φ, essa composição aqui. Isso tudo aplicado no elemento x de x, vou colocar assim. Minto. A φ começa no elemento i de n. Então, não é n não. Vou usar uma letra qualquer. Sei lá. X eu não quero dizer que é um elemento daqui. Vou dizer que é um elemento y. Então, quando você fizer essa composição, né? φ-1 aplicada na F e é aplicada na φ, você vai estar com uma função que vai. Começa no IN e volta para o IN. Certo? Então é isso. É a φ-1, bola F, bola φ. Que vai do IN no IN. Ok. Aí ele diz aqui, φ-1, aqui é o contrário dele, né? Eu fiz com a φ-1 aqui, ó, gente. Tá? Quem age primeiro é φ-1, né? Ou não? Quem age primeiro? F, a φ. Não, então tá certo. Fiz igual a ele. Erra. Quem age primeiro? A φ. Aí a F age na imagem da φ. E a φ-1 age no final. Então é isso mesmo. φ-1 F φ. Tá certo. Aí ela vai de n em n. Então, se a aplicação f de x em x ela for injetora ou sobrejetora, então essa composta aqui também o é, certo? Esse o é aqui que ficou querendo escrever chique, né? A gente poderia também escrever assim, também é. Também é. Essa composta também é. Por quê? Porque essa daqui é bijetora, essa daqui é bijetora. Então essa daqui obrigatoriamente no meio é bijetora. Se você não tem certeza disso, demonstre isso para você, tá? Não dá para compor as três, duas sendo bijetora e a outra não sendo ali. Então, logo podemos considerar que f de i de n e de n, né? Podemos considerar f de i de n e de n, certo? E veja bem, se isso aqui é uma objeção, isso daqui é uma objeção, então você tem um elemento, um AF que vai de um conjunto que tem n elementos e um conjunto que tem n elementos. Então, ao invés de eu falar, por exemplo, que a f está indo de x1, que pertence a x, e está dando como resposta x1, eu posso simplesmente dizer que é f de 1 em 1. F de x2 em x2, eu posso dizer simplesmente f de 2, dando 2, né? F de 2 em 2. Ou seja, essa minha f, que vai dos elementos de x nos elementos de x, ela pode ser vista simplesmente como indo do IN no IN, né? Se eu fizer essa relação aqui. Dizer isso é o mesmo que dizer isso. Dizer isso em termos de quantidade é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que a minha f, né? Logo podemos considerar f de n em n. E aí ele diz, se f for injetiva, então eu posso colocar o conjunto A como imagem do IN. Né? Posso colocar um conjunto A como imagem de N. Se eu pensar aqui, de N em N. Se F for injetiva, então eu posso olhar para a imagem da F no IN. Aí teremos uma bijeção, que seria F a menos 1 do A no IN. Então, se você considera a imagem, né, da F, supondo que a F não está provado ainda para mim que a F é bijetora. Tá, ok. Então, eu tenho aqui um IN, eu tenho aqui outro IN. E eu tenho uma F.
Eu ainda não tenho que ela é bijetora. Então, se ela não é bijetora, então eu vou pensar assim. A F calculada aqui no meu IN deu um conjunto A aqui dentro. É um conjunto A. Não tenho prova de que ela é injetora. Mas eu posso considerar, se ela for injetora, né? Se ela for injetora, então eu posso voltar do A no IN. Então eu vou ter um AF a menos 1 do A no IN. Eu não sei se ela é bijetora ainda, mas eu sei que se ela for injetora, eu tenho como voltar pela F a menos 1 do A no IN. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Se F for injetiva, então, pondo A como sendo a imagem da F no IN, teremos uma abjeção não do IN, né? Não de IN no IN, mas pelo menos do A no IN eu tenho. Aí ele diz aqui, pelo teorema 1, se você tiver que o A é igual ao IN, F é sobrejetivo. E diz o teorema 1. Teorema 1. Opa. Se A é um subconjunto próprio de N, não pode existir uma abjeção do A no IN. Então, o A não pode ser um conjunto próprio. Foi isso que a gente concluiu aqui, né? Então, pelo teorema 1, se o A for o IN, F é sobrejetora. Né? Porque o A não pode ser um subconjunto próprio. Né? Se não fosse bijetora, se o A for o IN, obrigatoriamente eu tenho que isso daqui vai ter que ser sobrejetora. Eu não tenho como ter um A que não seja o IN e isso daqui sendo sobrejetora, né? Aí, reciprocamente, se F for sobrejetiva, bem, deve ficar claro o seguinte. Ele tomou como hipótese aqui que F era injetora. Chegou à conclusão que F é sobrejetora. Por isso agora ele está dizendo, reciprocamente, se F for sobrejetiva, então para cada x que eu pegar em IN, podemos escrever um AG, né? Se a F for sobrejetora, a gente pode escrever um AG ao contrário, tal que a F de Y será X. Veja bem, o que ele está dizendo agora. Agora vamos considerar que a F é sobrejetora. Então, ele está pensando numa F de N em N, né? Que ele disse que dá para pensar, já que nós estabelecemos aquela relação. Então, estou de N em N. Se ela é sobrejetora, não sei se ela é injetora, mas sei que ela é sobrejetora. Então, eu posso imaginar até que existam dois elementos que a F pega no IN e coloca um elemento só. Mas se ela for sobrejetora, então não vai sobrar nenhum elemento aqui, né? Aí ele está dizendo assim, se ela é sobrejetora, se F for sobrejetora, então para cada x que eu tiver no IN, podemos escolher um y, né? Podemos escolher um y, tal que haja um AG de x que vai no IN e a F pega esse y e leva no x. Então, eu posso definir, né? Eu posso definir um AG agindo ao contrário aqui. Ela pega esse elemento daqui e traz de volta. E ela faz o que mesmo? Ela pega G com a linguagem, G do X vai no Y. Então ela pega o G do X aqui e leva no Y. De tal forma que, como a F está definida em todo mundo aqui, então a F vai pegar o Y que está aqui e levar de volta no X. Tá? Mesmo que ela não seja injetora. Mesmo que eu tenha duas possibilidades assim. Ok, mas é possível então eu definir isso daqui, né? Tal que o f de y vai ser o x. Bem, isto define uma aplicação G que vai ser de I em N, tal que f de g de x é x. Quando eu pegar o f e aplicar aqui nesse y, quem é esse y? Esse y é o g de x. Aí eu pego a f e aplico no y, eu vou estar com a f do g do x. Mas ela vai ser quem? X. Independente da f, a princípio, ser injetora ou não. Certo? F de g de x
vai ser x. Para todo x que tiver em n, isso vai ter que acontecer porque ela é sobrejetora. Ora, né? Para todo x que tiver em x. Então, G é injetiva e, pelo que acabamos de provar, ela é também sobrejetiva, né? Porque ela vai ter imagem em todo mundo aqui. Assim, se eu pegar dois elementos do IN e eles forem tais que o f do y foi igual ao f do y1 foi igual ao f do y2, aí tomamos x1 e x2 com g de x1 sendo y1 e com g de x2 sendo y2. Ou seja, eu pego dois elementos aqui, sendo eles o meu y1 e o meu y2, né, de tal forma que pego dois elementos ali, de tal forma que eu tenho que o f do y1 é igual ao f do y2, ou seja, eu estou supondo que ela não é injetora a princípio. Estou com um y1 aqui e um y2. Ora, mas nós acabamos de concluir que a G é sobrejetora e a princípio ela é injetora. Então, como é que eu vou conseguir fazer a G agir nesse cara e dar o y1 e dar o y2 também? Vai ser impossível isso para mim, né? Eu vou ter que o x1 vai ser o f do g de x1, que vai ser igual ao f do y1, que vai ser igual ao f do y2, né? E que vai ser igual ao f do g do x2, né? Ou seja, eu não tenho como ter um elemento só desse lado daqui. Eu vou ter que ter dois, porque se eu considero que ela é injetora, eu não tenho como desse elemento daqui. Bem, primeiro não estaria bem definida se fosse assim, né? Pudesse voltar pelos dois. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter dois elementos aqui para G agir e para que eu possa fazer essa composição aí, considerando que ela é injetora e, consequentemente, ela é sobrejetora. Ou seja, ela é injetora. De onde eu teria que o y1 seria o g do x1, que seria o g do x2, e, consequentemente, o y1 e o y2 teriam que ser iguais. E aí, como eu tomei f de y1 e f de y2 iguais, eu concluí que o y1 vai ter que ser igual ao y2, portanto, a f é injetiva. Ora, então, conclusão. Se a f for injetora, ela é sobrejetora. Se a f for sobrejetora, ela é injetora. Não tem como. Então, se você tiver uma aplicação e ela for injetora, ela vai ser sobrejetora. E se ela for sobrejetora, ela vai ser injetora. Não tem como evitar. Uma aplicação em um conjunto finito. Se ela for uma coisa, ela obrigatoriamente tem que ser a outra. Todos vivos? Parece que sim. Bem, faltam 7 minutinhos. Deixa eu tentar aproveitar os 7 minutinhos desse último corolário. Vamos ver se vai dar tempo para o lema. Sem pressa, não adianta ter essa pressa toda. O corolário é o suficiente, o lema a gente deixa para apoiar o teorema na nossa próxima leitura. Bem, não pode existir uma objeção entre um conjunto finito e uma sua parte própria. Então, se eu tiver um conjunto finito e tiver um subconjunto dentro dele que não seja ele, então não dá para ter uma objeção desse subconjunto no conjunto todo, ou do conjunto todo nesse subconjunto, né? Não dá para fazer uma objeção em um conjunto finito, entre um conjunto finito e uma parte própria dele. Ou seja, uma parte própria dele significa dizer um subconjunto próprio. Bem, intuitivamente parece óbvio. Mas olha, isso é verdade para conjuntos finitos. Quando a gente vai para subconjuntos, para conjuntos infinitos, aí essa anomalia acontece. Você consegue uma abjeção de um conjunto que parece maior em um conjunto que parece menor. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Mas para os finitos isso não acontece. Então vamos lá. Não pode existir uma abjeção entre um conjunto finito e uma sua parte própria. Então vejamos. Com efeito, seja x finito e seja o y uma parte própria dele. Aí ele diz, existem um número n natural e uma abjeção φ do IN em x, porque x é finito, né? Então todo conjunto finito, nossa definição já diz, né, que por ele ser finito, ele é assim. Ele é tal que existe essa abjeção. Bem,
Então, o conjunto A, que seria igual ao f a menos 1 do y, então é isso, né? Ele está dizendo a você, eu tenho um conjunto finito, x, aí ele olhou para o IN, tá? O IN. Aí ele diz, olha, existe uma φ, bijeção, né, que vai do IN nesse conjunto x. Ora, mas eu estou considerando que dentro desse conjunto x existe um subconjunto A que não é o x. Aí ele diz, ora, se existe esse conjunto A, eu posso pegar essa φ e trazer de volta, né? Estou aqui com a φ, eu posso pegar a φ e trazer de volta a φ a menos 1. Só que eu não pego do x todo, eu olho só para o conjunto A. A φ a menos 1, ele não chamou de A, chamou de Y. Perdão. Então vou colocar a mesma linguagem, né? A mesma letra. Então, ele tem um subconjunto próprio Y. Ok. Então eu posso voltar e falar na φ a menos 1 do Y. Na φ a menos 1 do Y, que ele chamou de A. Falar da φ a menos 1 do Y, que ele chamou de A. Ora, mas aí isso seria uma parte própria do IN. Ou seja, esse A ele seria um subconjunto do IN e ele seria um subconjunto diferente do IN. Ele é um subconjunto próprio do IN. Né? Ou seja, essa imagem de volta do Y aqui cairia aqui dentro do IN e não seria o IN. Não seria o IN. Então, A seria uma parte própria de IN. Aí ele diz assim, chamaremos φ A, já que é assim, então o A está aqui dentro, né? Aí ele chamou de φ a função que vai do A no Y. Opa! O A é a φ a menos 1 do Y, tá? Então ele está aqui dentro do IN. Aí ele chamou de φ A, alguma coisa que vem daqui para cá. A gente vai pegar esse A que está aqui dentro e vai levar no Y. Ok? E será uma objeção, né? Porque você pegou a φ a menos 1 e vai simplesmente voltar com ela. Né? Então, já que a φ a menos 1 veio do Y para o A, aí eu consigo sair do A para o Y de volta. Certo? Ok. Então, é a minha φ A. Abjeção obtida por restrição de φ a A. Né? Então, a φ A, ela é eu pegar a própria φ e restringir a A. Ok. Aí ele diz assim, se existir uma abjeção que vai do Y no X, se eu tivesse uma abjeção que vai do Y no X, uma F que vai no Y no X, então eu teria uma composta. Né? Deixa eu fazer um diagrama aqui. Eu tenho o Y contido no X e eu tenho uma função que vai do IN, eu tenho uma função que vai do IN no X. IN no X é a função φ. Ok. Aí eu pego uma φ a menos 1 que vai do Y no IN. E aí, na verdade, essa φ a menos 1 ela vai num conjunto A, né? Vai gerar um conjunto A aqui dentro do IN. Enquanto que a Y, ela, a princípio aqui, né? A φ, ela vai diretamente do IN. A φ a menos 1 vai no A. Ok? Aí ele está dizendo que se eu tiver uma F, que vai aqui, né? Do Y no X, então eu posso pensar na composta, que é quem? Bem, ele falou de uma φ A. A φ A, ela vai de onde para onde? A φ A vai do A no Y. Então, é eu pegar aqui e trazer de volta para o Y.
a minha φ A, que nada mais é do que a própria φ, né? Porque já que o A está aqui dentro do IN, né? Então eu posso pensar na própria φ associada, restrita ao A. Né? Eu pego essa daqui e aplico só nos elementos do A e levo para aqui para o Y. Ok. Aí ele está falando da seguinte composta. Ele está falando da composta φ a menos 1. Quem age primeiro? É a φ, né? A φ. A φ age... Não, a φ A. A φ A sai daqui, do A, vai para aqui, né? Aí depois a F pega a imagem dela e leva para a ideia do Y para o X. A F leva do Y para o X. E a φ a menos 1 vai pegar só a imagem da F aqui e vai trazer para aqui. Na verdade, a φ a menos 1 ela vai para o IN, né? Quem vai... A φ a menos 1 ela vai para o IN. Ela pode ser vista como sendo do X aqui diretamente no IN. Então ela vai ser uma função que começa no A, aqui, por meio da φ A, vai para o Y, aí a F pega do Y, leva para o X e a φ a menos 1 pega todo o X aqui e leva para o IN de volta, né? Então faz esse caminho aqui do A para o IN pela definição que foi dada dele aqui. Certo. Aí o que aconteceria? Isso daqui também seria uma objeção. Isso daqui também seria uma objeção. Por quê? Porque você está tratando de objeções, né? Você está com uma objeção aqui, φ a menos 1, uma objeção aqui, ó, φ A. E aí quando você faz esse tipo de composta, né? Quando você compõe objeção, objeção, isso daqui no meio, obrigatoriamente o todo é uma objeção. A G seria uma objeção. Mas aí ela seria uma objeção do A no IN. E aí você estaria com uma objeção de um subconjunto próprio do IN no IN. E isso contraria o teorema 1. Porque o teorema 1 já tinha dado este resultado que a gente está provando aqui, que não pode existir uma objeção entre um conjunto finito e sua parte própria. O teorema 1 já tinha provado isso para os INs, né? Esse resultado aí só está expandindo para qualquer subconjunto finito. Tá bom? Então ele contraria ali o teorema 1 e, consequentemente, essa afirmação aqui, essa contradição acontece justamente porque você supôs a possibilidade de existir a objeção, né? A objeção F, né? Se existisse essa objeção aqui, então essa composta seria também uma objeção. Então, como deu problema com o teorema 1, é porque na verdade não existe essa objeção aqui proposta, tá? Então a contradição acontece por causa dessa suposição aqui. Essa proposição, essa função não existe. Ok? Bem, 17:03. A gente pode parar por aqui. Deixe interromper minha gravação.